galerinha! Chegando aqui para nossa revisão da nossa aula, que é a 13.1, mas essa é a nossa aula 13.2, tudo bem? Então vamos lá comigo para que a gente faça aquela rápida revisão para que você consiga executar aí sua atividade, né? Lembrar de alguns pontos importantes. Mas nessa aula nós estamos falando sobre alguns componentes inorgânicos e aí dentro dessa aula nós falamos sobre a água e os sais minerais. E a gente viu que a água, galera, ela tem uma conformação química que ela é imprescindível para a manutenção da vida no planeta. Não é só a ingestão dessa água, mas o que ela permite que aconteça no ambiente externo e no ambiente interno. Então joga lá, diretor. Aula 13.2. Componentes inorgânicos da célula, e nós falamos aí da água, certo? Das suas propriedades, a gente falou que a água, ela é uma molécula polar, uma molécula polarizada. Como assim, professora? Porque a conformação dela, né? Vou colocar menorzinho aqui. Hidrogênio e o oxigênio, tá? Essa conformação dela com cargas positivas e negativas e esse arranjo, né, de 104,5 graus, essa amplitude que ou o distanciamento desses átomos de hidrogênio faz com que elas fiquem perfeita para fazer conexões com outras células, tá? E também entre elas, entre moléculas da água. E quando a gente fala entre moléculas de água, a gente tem que lembrar que existem duas ligações importantes. Primeiro, as ligações covalentes. As ligações covalentes são essas que ela estabelece entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio. Mas a gente também tem as ligações que ocorrem entre as moléculas da água, que são chamadas de pontes de hidrogênio, tá? Que são as mais fortes ali. E essa ligação química, chamada de pontes de hidrogênio, entre moléculas de água e não mais entre átomos que estão formando essa molécula da água, como a ligação covalente, a gente vai ter as várias propriedades, né? E essa conexão aqui, ó, de ponte de hidrogênio vai formar a coesão. Essa coesão é a ligação, essa junção dessas moléculas vai permitir a tensão superficial, tá? Que é quando você pode ter corpos sobre a água que não afundem justamente por essa união ou essa coesão entre as moléculas da água. E isso também vai ficar presente na capilaridade, permitindo com que ambientes porosos ou tubulares permitam com que essa água percorra esse canal, tá? E aí ela vai começar a migrar e vai trazendo as outras justamente por essa coesão, tá? E nós também temos o calor específico. Esse calor específico, deixa eu apagar aqui. Esse calor específico é importante também para a manutenção da vida, porque para quebrar essas pontes de hidrogênio precisa de muita energia, tá bom? Precisa de muita energia, por isso que a gente consegue ter essa estabilidade, mesmo quando a gente está infectado por algum micro-organismo que provoque febre, o seu corpo vai ter que te dar sinais de que essa temperatura ela pode vir a aumentar muito, provocando as convulsões, o que não é legal para o organismo. Então o corpo vai tremer, né, justamente para poder equilibrar, já que ele não está transpirando, porque naturalmente, quando a gente está num ambiente muito quente ou quando está muito quente, a gente começa a transpirar, perder água para poder resfriar o nosso corpo, tá? Então tem sempre esse equilíbrio. E nós também temos os solventes. Então, essa molécula da água, ela consegue se ligar, ou seja, cargas negativas. Opa, menino. As cargas negativas
As cargas negativas de uma molécula, no caso do oxigênio aqui, se liga à carga positiva de um outro elemento químico e consegue então fazer a solvatação, tá bom? Que é muito importante porque ela é considerada o solvente universal. Tudo bem? E a gente falou também sobre os sais minerais que têm cargas positivas e negativas e que permitem aí diferentes reações químicas no nosso organismo, como as reações dentro do processo de fotossíntese, tá? No ciclo do ácido cítrico ou lá no ciclo de Krebs, quando você tem a quebra da molécula de glicose. Então, galera, independente da reação, independente de onde esteja acontecendo, a água ela é fundamental, porque todas essas reações vão precisar da água para poder acontecer, tá bom? Então a gente vai deixar você agora aí com a sua atividade, daqui a pouco a gente volta para responder cada uma delas, tá bom? Tchau! Bora lá, galera. Agora a gente vai conhecer não, porque vocês já responderam as questões, né? A gente viu aí, colocou algumas questões, acredito que mais 5 questões para vocês responderem. E aquelas que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade, a gente vai agora então tá trazendo, né, elucidação disso para que você tenha tudo esclarecido aí, tá bom? Vamos lá para o nosso material? Então, atividade e resolução das questões da aula 13.2. Questão 1 diz o seguinte: a água é a substância mais abundante, presta atenção, em todos os seres vivos. No homem, representa cerca de 70% de sua massa. Considerando essa substância e suas propriedades estruturais, responda. Letra A. Qual a importância das ligações covalentes? Gostei. Qual a importância das ligações covalentes e de ponte de hidrogênio na molécula da água? Galera, ligações covalentes são aquelas ligações que vão permitir a união dos átomos de hidrogênio ao oxigênio. Tudo bem? Essa ligação que vai dar essa conformação, como se fosse um menininho segurando duas bolinhas nas extremidades das duas mãos, tá bom? Ok? E a gente tem também as ligações de ponte de hidrogênio. Essas ligações de ponte de hidrogênio vão ser isso aqui é uma molécula da água. Mas outra molécula da água, se eu tiver aqui, outra molécula da água, tinha que ser a bolinha maior, né? Mas enfim, vou colocar negativo aqui e positivo, só para você. As ligações que ocorrem entre essa molécula e essa molécula é chamada de pontes de hidrogênio, tá bom? E por que elas são importantes? Por que a ponte de hidrogênio é importante? Porque ela vai permitir uma característica só presente aqui na água, que é a coesão entre essas moléculas. Ela vai unir uma molécula de água a outra, que vai se unir a outra, que vai se unir a outra e que vai permitir propriedades que vão deixar com que a água flua dentro do nosso corpo ou flua no ambiente externo. A gente deu um exemplo lá do solo para, por exemplo, as raízes dos vegetais, para que ocorra, para que permita o processo fotossintético, por exemplo. E a água dentro do nosso corpo. Para que a gente realize o movimento de inspiração e expiração, eu preciso desse ambiente umedecido. Para que o ar, quando penetre nas minhas narinas e chegue até os meus pulmões, eu preciso que seja uma lubrificação. Dentro das nossas narinas tem essa lubrificação, os tecidos estão umidificados, tá? Para que a gente não tenha esse impedimento da passagem desse ar, certo? Então, essas ligações são muito importantes. E as reações químicas, elas precisam que
essa molécula de água permita a comunicação com outras moléculas e assim ela vai dissolvendo uma substância que estava ali concentrada, tá? Então, olha o que a gente colocou. A ligação covalente estabelecida entre os dois átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio vai permitir a formação do que denominamos de moléculas polares. Ui, meu pai. Moléculas polares, que são as de carga positiva e negativa, o que provoca uma atração entre as moléculas através das pontes de hidrogênio desta molécula com outras moléculas de água. E assim essa ligação vai garantir a coesão entre as moléculas, o que mantém a água fluida e estável nas condições habituais de temperatura e pressão. Então elas estão comunicando-se umas com as outras. Então, as duas ligações são vitais para que eu tenha essa água no seu estado, né, fluido, estável no ambiente, sem estar com muita temperatura, sem estar em altas, muito acima do nível do mar, enfim. Então, eu preciso que ela esteja num ambiente natural. E quando ela está nesse ambiente natural, ela tem essa capacidade de fluir. E aí sim ela vai, dependendo da reação ou da situação em que a água estiver presente, eu vou ter diferentes respostas dessa caracterização dessa água, tá bom? Ou dessa propriedade. Questão de número 2. A água é muito importante para os seres vivos, tanto de origem animal quanto vegetal, pois possibilita que ocorram reações químicas metabólicas. Qual das características da água que a torna um solvente universal? É a capilaridade? É a tensão superficial? Agora é o terceiro, então lembrando, é a capacidade solvente, né? Qual é a característica que vai permitir que ela seja considerada como um solvente universal? Então joga ali, ó lá, ó, a polaridade da molécula de água vai explicar a sua eficácia em separar partículas entre si, pois o caráter polar dessa água tende a diminuir as forças de atração de íons encontrados em sais minerais. Então, quando essa molécula de água se encontra próxima a sais minerais e outros compostos iônicos, ou seja, com cargas negativas ou positivas, o que vai acontecer? Ele vai diminuindo essa atração, a água vai diminuindo essa força de atração entre esses elementos e vai fazendo com que esse ambiente fique haja uma solvatação desses compostos iônicos. E aí ela vai conseguir ter essa capacidade de solver ou de diluir todas essas substâncias, tá bom? Então, a capacidade ou a característica é a polaridade, certo? Questão de número 3. Já tá ali, né? Pronto. Observe a figura abaixo, identifique a que propriedade da água se refere e dê o conceito da mesma. Então, há duas questões aí próximas que ambas estão falando sobre essa característica, né? Capilaridade, a polaridade. É uma propriedade física dos líquidos, fazendo que os mesmos percorram espaços tubulares muito finos ou de fluir através de corpos porosos causada pela tensão superficial. Então, a gente consegue identificar que nessa propriedade, ou seja, na capilaridade, lá na polaridade, a questão das cargas positivas e negativas do elemento químico oxigênio e hidrogênio. Aqui a gente está falando de capilaridade. Eu confundo, que eu acabei falando duas coisas, né? Que eram as mesmas coisas, não são. Polaridade e capilaridade. Só que a capilaridade, ela vai ocorrer justamente porque ela está associada a outra propriedade da água, que é a tensão superficial. O que é essa tensão? Quando elas estão ali juntinho, com braços cruzadinhos umas às outras e elas vão levando. E esses bracinhos cruzados, na verdade, é o que, gente? É a ligação de ponte de hidrogênio, tá?
E aí elas vão de bracinho cruzado, elas começam a adentrar essas superfícies ou porosas ou tubulares, e aí elas vão percorrendo e se infiltrando, tá? Então aqui no caso o exemplo é infiltração que a gente pode ter ali no ambiente das nossas residências, certo? Mas isso é importante, que a gente viu essa importância da capilaridade devido à necessidade da água pelos vegetais, tá bom? E também, gente, na circulação do nosso oxigênio no nosso corpo. Ele flui justamente por essa participação da água também, tá bom? Quarta questão. Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, lembra lá? Adenosina, e o Pzinho fosfato, tá? Clorofila e hemoglobina são respectivamente, como é que é? Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina são respectivamente. De ATP nós temos magnésio, na clorofila nós temos fósforo e na hemoglobina nós temos ferro. Aqui na letra A só vai fugir aqui é o magnésio, porque ele não tá ali, né, com ATP, tá? B, na ATP nós temos o ferro, na clorofila nós temos o magnésio, e na hemoglobina nós temos o fósforo. Na C, ATP nós temos o fósforo, na clorofila nós temos o ferro e a hemoglobina nós temos o magnésio. D, no ATP nós temos o magnésio, na clorofila nós temos o ferro e na hemoglobina nós temos o fósforo. Tá trocando aqui tudo, né? No ATP nós temos o fósforo, adenosina trifosfato. E na clorofila nós temos o magnésio? Sim, é importantíssimo ali para que todo o ciclo ocorra, né? E a hemoglobina nós temos o ferro? Sim, a gente precisa da participação do ferro para permitir que a hemoglobina consiga transportar bem o nosso oxigênio. Então, nosso gabarito letra E aí, tudo bem? Mais uma questãozinha de... hoje ele decolou! Que legal! Decolando para o futuro. Tem hora que ele não quer voar de jeito nenhum, né? Mas hoje deu certo, olha lá. Questão de número 5, eu acredito que seja a última. Os sais minerais são reguladores e desempenham diversas funções relacionadas com o metabolismo. São considerados ativadores enzimáticos e essenciais para o funcionamento celular. Sobre isso, é correto afirmar que o magnésio faz parte da hemoglobina, o enxofre atua na produção de hormônios pela glândula tireoide. C, a coagulação sanguínea depende diretamente do potássio. D, a condução de impulsos nervosos nos nervos, nos músculos e no coração é desencadeada pelo ferro. E E, o sódio interfere na pressão atmosférica e volume celular. Galera, o magnésio faz parte da hemoglobina? Não, o ferro faz parte da hemoglobina, né? O enxofre atua na produção de hormônios pela glândula tireoide? Não, é o iodo. Gostei disso aqui. A coagulação sanguínea depende diretamente do cálcio, do potássio? Não, do cálcio. E a condução dos impulsos nervosos ali, elas vão acontecer pela presença de sódio e potássio, né? Então, nosso gabarito, letra E, o sódio interfere na pressão arterial e no volume celular. Galera, encerrando aqui mais uma aula e a gente se encontra no nosso próxima aula. Um grande beijo, tchau!